Muito bem, vamos começar agora a nossa segunda aula, ou a nossa segunda etapa, sobre a origem do protestantismo na Europa. Vamos lá? E aí a gente começa a entender um pouco a origem da Reforma Protestante. Além do questionamento feito por Martim Lutero das 95 teses, a gente se aprofunda historicamente para podermos entender o que foi, na verdade, a Reforma Luterana. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que a Reforma, tanto luterana como as reformas protestantes que irão ocorrer na Inglaterra, na Suíça, tá certo? Na Holanda, a princípio não se tem uma ideia de espiritualidade, mas uma ideia voltada para os interesses da burguesia mercantilista. Porque a burguesia mercantilista, ela vai se converter ao protestantismo não por uma questão espiritual, mas por uma questão econômica. Porque, de certa forma, as ideias protestantes davam uma certa garantia, uma certa liberdade econômica que a burguesia mercantil europeia desejava, contrário à Igreja Católica, que condenava algumas práticas mercantilistas. Práticas essas que o protestantismo não condenara, certo? E aí o processo de centralização da própria monarquia que dominava a Europa durante o final da Idade Média, tornou, de certa forma, tensa em relação entre monarquia e igreja. A exemplo da Inglaterra, que você vai ter o conflito entre o rei Henrique VIII e a igreja, os príncipes da Alemanha, que tinham bastante medo da igreja, porque a igreja tinha mais poder do que os próprios nobres. Por que esse poder? Porque a igreja detinha de grandes terras, tá certo? O fato que vai levar a Alemanha a se converter ao protestantismo. Não é uma questão de fé, mas uma questão econômica, tá certo? Até porque que quando a reforma acontece, todos os bens da igreja são saqueados e os nobres vão tomar conta dessas terras, desses mosteiros. Até este momento, a Igreja Católica ela centralizava o domínio espiritual, tá certo? E todos tinham medo dela, porque ela representa Deus na terra, essa ideia do sagrado, do sobrenatural, e dominava a população. A população estava sob o controle dela, porque aí você vai ter a pregação do medo, a pedagogia do medo. Ou você segue a igreja, ou você tem a salvação, ou você irá para o inferno. E o poder temporal, que é o poder político-administrativo dos reinos. Cada rei, para ser coroado, tinha confirmação da igreja. Então a igreja ela vai alimentar e sustentar as ideias do absolutismo, um sistema político que está surgindo aí. Então ela tem o poder político-administrativo dos reinos. Então são os dois poderes, que nós chamamos o poder espiritual e o poder temporal. Tá certo? A igreja, que era possuidora dessas grandes extensões de terras, né, uma grande senhora feudal, vai receber esses tributos feudais, que passa a ser controlado pelo Papa. Além, como eu já havia falado para vocês, além dos camponeses pagarem os impostos da utilização das terras, das ferramentas que pertenciam à igreja, pagavam também o dízimo. Isso vai gerar uma revolta muito grande por parte também dos camponeses, que se sentiam extremamente sufocados pela relação da cobrança dos impostos. Em contrapartida, você vai ter aí o fortalecimento do Estado Nacional absolutista. Porque o que é, na verdade, o absolutismo? O absolutismo ele é o poder concentrado nas mãos de uma única só pessoa. E quem é essa pessoa? O rei. A gente já viu isso, né? Quando se acaba o sistema feudal, né? Quando se acaba a Idade Média, surge um novo sistema, aquilo que nós chamamos de absolutismo. E o absolutismo é um sistema político.
O sistema econômico do absolutismo vai ser o mercantilismo. E a gente teve a oportunidade também de ver isso, tá certo? E quando o Estado começa a se fortalecer dentro da sua estrutura absolutista, a prática passou a ser questionada, de certa forma, por alguns monarcas que desejavam reter esses impostos do reino. E não caberia à igreja ter essa grande centralização aí de poder. Então, o rei começa agora, de certa forma, a se impor para fazer a arrecadação desses impostos e tentar, de certa forma, limitar aí o poder da igreja, tá? E aí os camponeses também estavam descontentes, como eu já havia falado com vocês. Descontentes com quem? Com a igreja. Na Alemanha, principalmente, onde vai ocorrer a reforma luterana, os mosteiros, os bispos, possuíam imensas propriedades, tá certo? E muitas vezes os bispos e os abades, que eram os responsáveis pelos mosteiros, viviam às custas dos trabalhadores, tá certo? E quem são esses trabalhadores? Os camponeses, tá? Que eram explorados pela igreja. Por isso que a reforma protestante luterana na Alemanha, ela vai ter, de certa forma, uma grande aceitação, porque ela vai atingir, de certa forma, os interesses não só dos príncipes da Alemanha, mas também da grande maioria da população, que eram os camponeses. A igreja, de certa forma, condenava as práticas mercantilistas. Como eu já disse para vocês, o mercantilismo é a mesma coisa que capitalismo. Então essas práticas nascentes do capitalismo, ou seja, do mercantilismo, que eram, de certa forma, a usura, a cobrança de juros por empréstimos, que era a prática da agiotagem, tá certo? Era, de certa forma, considerado pela Igreja Católica pecado. E isso travava, de certa forma, o desenvolvimento econômico mercantilista. E a burguesia não vai gostar disso, tá certo? A igreja defendia a comercialização sem direitos a lucros. E a gente sabe que isso é uma ideia totalmente contrária à visão capitalista, né? Ela pregava o chamado justo preço. E a gente sabe que no sistema capitalista existe o jogo da oferta e da procura, tá certo? E vence o mais forte. Você tem competitividade aí. A competição leva a esse processo, tá certo? Da dinâmica da economia. E isso reduzia o poder de investimento da burguesia mercantil e manufatureira. Ela queria obter lucro. Em contrapartida, a reforma protestante defendia essas ideias, defendia a usura, defendia a cobrança de juros, a agiotagem, o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento da burguesia no que se diz respeito às relações comerciais. Por isso que os príncipes da Alemanha, da Suíça, da Holanda, abraçam a ideia do protestantismo, tá certo? Porque valoriza aquilo que eles mais desejavam ter em relação à liberdade econômica, tá? A reforma de Lutero, vamos perceber esse processo que se deu na Alemanha. A reforma protestante, iniciada por Martim Lutero, ela vai de 1483 a 1546, tá certo? Como eu já falei para vocês, Martim Lutero era um monge agostiniano, tá certo? A reforma acontece na Alemanha, ele é alemão, ele tinha doutorado, era um homem extremamente inteligente, era professor de teologia, e em suas aulas até ele fazia críticas, ele negava algumas práticas comuns pregadas até mesmo pela igreja, algumas doutrinas da igreja. Ele fazia alguns questionamentos em relação a isso, tá certo? E é importante percebermos que em 1517, você vai ter aí, de certa forma, a revolta de Lutero com a venda de indulgências realizada pelo domínio
da igreja. E essas práticas é realizada principalmente pelos dominicanos. E Lutero vai escrever as 95 teses e vai criticar essas práticas da igreja e criticava também até o próprio Papa. Essas 95 teses teriam sido pregadas na porta da igreja de Lutero, onde ele era pároco, como eu já falei para vocês. Os alunos tiveram acesso a isso. Isso foi, de certa forma, levado para os debates nas universidades, nas classes sociais, nobres e camponeses, tá certo? E, no entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e ler para a população, espalhando assim, e, de certa forma, a igreja tenta censurar esses escritos, mas a população passa a se conscientizar em relação a isso. Então, tanto camponeses que eram afetados pela igreja, como a própria nobreza, resolvem se opor à Igreja Católica e apoiar a reforma protestante de Lutero, tá certo? Isso ocorre em 1517, 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula papal que condenava Lutero. E essa condenação de Lutero levava com que Lutero deveria fazer uma retratação, ou seja, negar tudo aquilo. Lutero, de certa forma, queimou a bula em público, o que agravou ainda mais a situação entre ele e a igreja, tá certo? E terminou Lutero sendo excomungado pela igreja. O que é excomungado? Está fora da igreja, tá certo? E em 1521, o imperador Carlos V, que era um grande defensor da igreja, tá certo? E tinha tudo para se tornar rei absolutista da Alemanha, porque desde então a Alemanha vivia uma estrutura ainda feudal, um poder político descentralizado. Ele extremamente devoto, tá certo? Muito católico, ele vai aceitar a convocação do Papa, tá certo? E vai convocar uma assembleia chamada de Dietos de Worms, na qual o monge foi considerado herege. Lutero é considerado pela igreja um herege. E o imperador Carlos V desenvolve uma campanha para prender Lutero, porque isso foi um pedido da igreja, e lógico que Lutero, sendo preso, Lutero seria condenado pela igreja e iria assumir o seu julgamento por meio do Tribunal da Inquisição, tá certo? E aí você vai ter, de certa forma, os príncipes da Alemanha, a nobreza alemã, que vai acolher as ideias de Lutero. E ali, Lutero vai ser, de certa forma, apoiado pelos príncipes da Alemanha, vai se refugiar em Castelo, tá certo? E no período que Lutero esteve escondido, Lutero vai decidir aí fazer a tradução da Bíblia, porque a Bíblia era escrita no latim e a população não tinha acesso à Bíblia, tá certo? Porque só quem dominava o latim era o clérigo, os padres e alguns nobres. E aí Martim Lutero vai fazer com que a Bíblia seja acessível à população, que todos tenham acesso à Bíblia, tá certo? E ali decidiu traduzir a Bíblia do latim para o alemão e desenvolve o que nós chamamos princípios da nova religião, que antes a população não tinha acesso à Bíblia e agora passa a ter acesso à Bíblia e alguns fundamentos de ideias que Lutero vai estabelecer para essa nova religião que passa a surgir na Alemanha. E em 1530, a confissão de certos nobres e até mesmo de Lutero
vai fazer com que surjam alguns discípulos que vão, de certa forma, difundir a ideia, a doutrina luterana pela Europa. Essa doutrina luterana vai chegar na Espanha, vai chegar na França, na Holanda, na Inglaterra, na Suíça, tá certo? E aí você vai ter a difusão dessas ideias de Lutero por alguns seguidores, discípulos deles, que são até mesmo intelectuais, professores de universidades, tá certo? Intelectuais que acham interessante esse pensamento luterano. E, de certa forma, seguiram-se as guerras religiosas, que só foram concluídas em 1555, tá certo? E, de certa forma, aí você vai ter o Império Sacro, que poderia escolher sua religião e, consequentemente, os súditos acompanhariam a religião dos seus governantes. Desta forma, os reis absolutistas, se convertendo ao protestantismo, lógico que o seu país iria se tornar protestante. E aqueles que desejavam continuar a seguir a Igreja Católica, seus países continuavam sendo católicos. Em relação à Inglaterra, à Alemanha e à Suíça, esses países se tornam os primeiros a se tornarem protestantes. Depois vai vir a Holanda e outros países aí da Europa, tá certo? Além do movimento chamado de luterano, você vai ter o movimento calvinista. O movimento calvinista, ele vai ser liderado por um francês chamado de João Calvino, e o movimento recebe o seu nome, tá? O calvinismo, ele vai seguir as ideias de Lutero, porque Calvino, ele era um professor também universitário. Então, as ideias da reforma protestante, transmitida pelos discípulos de Lutero, chega a Calvino. E, particularmente, esse francês, que mora na Suíça, vai achar bem interessante e vai divulgar essas ideias protestantes. Isso ocorre de 1509 a 1564. E, de certa forma, a burguesia, influenciada pelas ideias humanistas que a gente viu anteriormente, na introdução que eu dei para vocês, em que defendia essa liberdade do homem, colocando o homem como um centro, o homem que é capaz de pensar por si próprio, está ligada à dimensão das teses luteranas que questionava a igreja. Então, o movimento calvinista vai converter muitos defensores dessas ideias, e principalmente a própria burguesia, porque o que interessava a maior parte dessas ideias protestantes era a questão econômica, a expansão comercial do mercantilismo, tá certo? Isso aí fica bem claro aí para vocês. E, de certa forma, essas ideias calvinistas vai fazer com que as igrejas passem por mudanças. Então, Calvino, por exemplo, vai determinar que nas igrejas não tivesse nenhuma imagem, tá certo? Que a figura dos sacerdotes seria extinta, a questão de paramentos também seria extintas. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. Então, qualquer homem casado, conhecedor da Bíblia, poderia assumir a liderança da religião calvinista na sua área, ali onde vivia. E a única referência aí seria a Bíblia. Então, tudo que lembrasse igreja católica seria retirado das igrejas. Tá certo? Imagens, altares, velas, incenso, paramentos. Para Calvino, a salvação não devia... Aliás, para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus. De certa forma, Deus escolhe as pessoas que deverão ser salvas. E aí, Calvino desenvolve a chamada doutrina da predestinação. Ou seja, ele vai dizer que o homem já nasceu
predestinado para ir ou para o céu ou para o inferno, para ser um nobre ou para ser um camponês. Então o homem já nasceu predestinado. E a gente sabe que essa ideia está superada. Ninguém nasce predestinado a nada. Se fosse assim, Deus seria um Deus extremamente cruel, porque ele vai determinar que alguém vai para o céu e outro vai para o inferno. E Deus não quer isso, Deus quer salvar a todos, como nós sabemos. Então, essa teoria da predestinação foi totalmente superada pelas ideias teológicas, tá certo? Mas Calvin defendia essa doutrina da predestinação. E, de certa forma, o calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que as ideias do protestantismo de Lutero. Por quê? Porque com as ideias da doutrina da predestinação, isso vai fortalecer ainda mais o poder de dominação da burguesia, tá certo? E a burguesia vai explorar ainda mais os camponeses, porque a ideia do calvinismo vai dizer para o camponês: você é camponês porque Deus quer, então você vai ter que sofrer, vai ter que trabalhar para o seu nobre, porque ele é nobre porque Deus quis. E essa ideia fica defendida aí, diferentemente das ideias luteranas, tá certo? As ideias luteranas não vai defender a teoria da predestinação. Então, se expande por toda a Europa as ideias calvinistas, vai atingir os Países Baixos, a Holanda, a Dinamarca, a Escócia, tá certo? E também vai chegar essas ideias na França e também na Inglaterra. E é importante percebermos que na Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos, a doutrina calvinista na Escócia vai ter uma reforma e esses seguidores passam a ser chamados de presbiterianos. Na França, chega com pouca força, tá certo? Em algumas regiões. E na Inglaterra, você vai ter a figura dos chamados puritanos, que querem um protestantismo extremamente puro, a ideia já está dizendo. E são extremamente radicais, tá certo? E nós vamos ter, até mesmo na Inglaterra, o conflito dos puritanos com os bispos católicos. Muitos bispos na Inglaterra foram mortos quando os puritanos chegaram ao poder na Inglaterra, tá certo? Ao governo inglês. Terminamos aqui essa parte da chamada Reforma Protestante e na próxima aula a gente continua com a Contra-Reforma. E dentro desse intervalo teremos a oportunidade aí de fazermos os nossos questionamentos, tirar as nossas dúvidas e fazer também algumas atividades, tá certo? Um abraço a todos e nos encontramos na próxima aula com o tema Contra-Reforma.